Olá, boa tarde. Estou retomando essas lives, de relação pais e filhos, perguntas e respostas que tenho vindo fazendo de segunda-feira, e hoje dou a continuidade. E quinta-feira estava falando sobre ansiedade e começo com um novo tema sobre a síndrome do pânico. Estou também lançando um livro e e-book, já se encontra na Amazon, referente ao pânico, a lidar com o pânico, através da inteligência emocional, estruturar ali as bases para lidar com aquilo que muitas vezes nos tira do controle, nos tira de decisões e não sabemos lidar. E hoje que eu trago no hoje, mas já vem a intensificar nas escolas, os professores não sabem lidar com a crise do pânico dentro das escolas, eles também se assustam, são coisas novas. Então, estou trabalhando também nas escolas, com os professores, com a síndrome do pânico, que tem cada vez mais aumentando, com os nossos filhos, principalmente com os adolescentes, que elas estão ali no desbravar do mundo, interno, externo, a busca da identidade, da formação da identidade, que precisa ali ser perfeita, de ser o melhor possível para que ele se encaixe no mundo, ali tem essa inserção na sociedade de pessoas ali perfeitas, então muitas vezes não sabem lidar com essa situação que a sociedade impõe, a família também muitas vezes direciona uma perfeição que tem que ser perfeito, ali tudo, se não for, não serve, se não tiver essa perfeição, não tem sucesso, não é aceito, não é amado. E hoje o tema da live de relação pais e filhos é voltada também a um sofrimento. Eu fiz diferente, é perguntas e respostas, sim, só que eu peguei todas as que já estavam, ali feitas, por pessoas, por ex-pacientes, por pacientes, por pessoas que eu não conheço, que vêm das redes sociais, referente a aquilo que eu vou falar hoje. Eu peguei, juntei todas, que é o assunto de rejeição, de abandono, porque a minha mãe me abandonou. Porque a minha mãe deu para os meus avós, padrinhos, para amigos, deu em adoção. Porque teve esse abandono, essa rejeição. Entende? Então eu peguei aqui, vai ser feita algumas perguntas, vou responder, porque o tempo não vai ser de 1 hora, vai ser de 30 minutos. Então vocês ficam também à vontade para fazer perguntas, Vou dar preferência aqui a que tiver na live as perguntas, e na próxima semana eu posso dar continuidade a essas respostas que já estão aqui formuladas. Então, como lidar com ali a rejeição, o abandono? Aí tem uma pessoa que deixou a pergunta, que contou uma parte da vida dessa pessoa, que é até deficiente física, 28 anos, um rapaz, e que a mãe deixou com os avós.
Ela deixou com os avós. E depois casou, teve filhos e não foi buscar. Continuou, né, morando com os avós. Então, a angústia desse rapaz, né, é porque a mãe não veio buscar. Porque continuou com os avós. Né? Então, a dor que vê a mãe com os outros filhos, num outro relacionamento, e ele lá com os avós, sendo criado com os avós, cadeirante, com um monte de limitações, dificuldades no aprendizado, né? Para ler, para escrever, e dependendo, e agora nem está mais com os avós. Os avós faleceram e foi morar com uma tia, entende? E a mãe continua lá com os filhos. Os filhos casaram, ele tem sobrinhos pequenos e também pontua que os sobrinhos não têm ele como tio, né, pelo convívio, e é um sofrimento, porque a minha mãe não veio me pegar. Né? Continuou como estava, como se nada tivesse acontecido. Então, a vida da mãe, né, quando depara com... Nada justifica ali você deixar seu filho, né, com alguém, ou nada justifica. Deixa eu tirar aqui do que está alto. Né? Nada justifica, mas a dor é tão grande, o desespero de não saber lidar com aquela criança, com problemas, né, físicos ou mentais, do que for, independente também do que seja, e que também não tem nada, e também ela abre mão. Que faz uma mãe abrir mão de um filho, dar para o outro? Muitas vezes, como esse rapaz, ele nunca perguntou por que a mãe não veio buscá-lo. Ele nunca perguntou por que ela teve essa decisão e o porquê também, o que aconteceu para ela deixar lá com os avós. Ele nunca perguntou. O pai dele faleceu, ele não conheceu o pai, né? E ele nunca perguntou. É como se aceitasse, como se ali, né, não ligou. E só que não ligou, mas aquilo ali corrói a alma. Né? É um sofrimento que desestrutura uma pessoa que tem como os pais a base de tudo, que é os pais. É o suporte, é um pilar forte que eu me espelho e ali aprendo que eu venho sem conhecimentos, vou viver no meio que ali sou inserida e vou desenvolvendo essa capacidade de evolução, de entender informação da identidade. Se os pais vêm para o mundo criar ali, dar esse suporte, sustentar esse filho, ele acha que os pais são perfeitos. E os pais não são perfeitos. Né? Eles são seres humanos. E acha que tudo o que está acontecendo de bom e de ruim, principalmente de ruim na vida dessa pessoa, é culpa dos pais. Ah, eu não pedi para nascer, me deixou, não veio para o mundo, trouxe para o mundo e me abandonou, largou para lá ou fez o que fez, entende? E cria um conflito de sofrimento que é uma dor que só quem sabe é que passa. Quem está de fora, nossa, você tem tudo, né? Os avós, a família que te cria, te dá tudo. Né? Como uma adoção de filhos adotivos, te dá tudo e você não reconhece, não é bem assim. Reconhece, mas o que os filhos que mais gostaria de estar com os pais, porque eles queriam como se não existisse, é como se fizesse ali, tivesse um oco, ficasse um oco ali,
né, dessa parte dos pais, do convívio com os pais. Aquele vazio, aquilo ali. Vai ficar aquele vazio e precisa preencher o vazio. E já que não pode voltar para a história, para ter um novo fim, precisa preencher esse vazio no hoje, ressignificar toda a dor que aconteceu lá, tudo, por hoje. Quando a mãe dá um filho, muitas vezes, você não sabe o que ela está passando, não sabe o que ocorreu durante ali. Pode ser uma vergonha, pode ser um desespero, é tudo a mesma coisa quando a mãe aborta, né? Ah, você deveria ter tomado remédio, deveria ter isso. Sim, deveria, mas não aconteceu. O desespero foi maior. O desespero foi maior para dar aquele filho, né? Porque não tinha condições de criá-lo. E não tem uma dor maior no mundo do que abrir mão do filho para um outro, porque não tem condições. Quer dizer, a minha vida é tão insignificante, a vida dessa pessoa que ela pensa, que eu não tenho por que criar o filho. O que é que eu vou dar para essa criança se a minha vida já é esta dor, esse sofrimento, essa pior coisa da vida? Entende? Então, para não passar por aquela situação que está passando, que passou e está passando, essa mãe dá os filhos. Você vê, tem o filme, né, que foi baseado na obra de Raquel de Queiroz, lá no Ceará, na seca de 1915, que foi a grande seca do Nordeste, né? Tem a história do filme do 15, que o filho morreu, né? O outro ela deu para a madrinha, porque ela queria vir embora para São Paulo, e como vinha, e que vida ia dar esse filho, e essa viagem, o sofrimento, para não perder mais um filho. Então, cuide do meu filho. É como se a parte dela ficasse com aquele cuidador, entende? Uma parte vai cuidar o sonho, realizar o sonho, se o destino, se as coisas for encontrar, voltar, bem, mas nós não sabemos, mas só naquele momento, né? Ela deu o filho caçula, o único que sobrou da seca, para a madrinha, porque tinha condições melhor de vida. E o desespero da mãe, do filho, mas ficou, você entende? E quando não ressignifica, não entende, foi por amor que abriu mão de ficar com essa criança. Porque o medo de perder durante a viagem, que iam viajar, não sabia quanto tempo ia levar, que antigamente, que, né, muitas vezes demorava dias, semana para chegar de um estado para o outro, nas situações precárias de sair de uma fome, dá o filho. E aí, como é que eu vou trazer mais uma criança que eu vou perder de novo? Eu quero o melhor para meu filho. Entende? Então, quando aquele filho passa a entender a história dos pais, por isso que eu falo, entenda as histórias dos seus pais. Procure saber deles ou de alguém próximo para entender a causa. Eu sei que é complicado ali, você só pelaquela história você entender a sua muitas vezes. Mas é dali que vai ver se colocar no lugar do outro. Você só vai entender os seus pais, sua mãe, o seu pai, muitas vezes passando por aquilo. Muitas vezes na fase adulta fazemos a mesma coisa, entende? Muitas vezes entendemos, nos colocamos no lugar do outro, e eu entendo aquilo ali, e a vida segue, está doendo, vai estar ali, aquele vazio, vai estar, mas vai ser preenchido com um ressignificar com o amor. Porque eu vim para a Terra.
Porque a pessoa já vem para o mundo com aquela missão estruturada, que mesmo que a família não estruture, ela já tem essa base dela. Mas se eu não percebo que eu tenho uma base, que eu tenho essa estrutura, a pessoa não consegue perceber, entender que tudo que foi feito teve também um amor. Teve. No momento não entende, ali só com o tempo, só depois de muito trabalho, de autoconhecimento da vida, de entender a vida, que vai conseguir perdoá-los e cuidar de seguir seu caminho. Porque não podemos voltar para reconstruir, fazer. É vírgula e continuar essa história. Entende? Eu posso fazer um livro, posso fazer um documentário, posso passar de exemplos para os meus filhos, para orientar, para ajudá-los a não repetir, que podemos repetir, sim, a mesma história. Porque mesmo consciente, mesmo sem ação de deixar o filho, muitas vezes, quando passamos qualquer dificuldade, não pensamos, nossa, o que é que eu vou fazer agora com meus filhos? O que é que eu vou dar? Se eu não conseguir dar aquilo que meus pais não me deram. Que os pais ficam ali para suprir os filhos, sufocar de tudo para que eles não se sintam abandonados, rejeitados. Muitas vezes fazem coisas, né, que não precisava para que os filhos não se sintam abandonados, não falte nada para os filhos. Então, como não faltar nada para os filhos? Primeiro precisa o não faltar, é instruir, educá-los, é abrir a mente deles para que eles raciocinem. Não é só colocar a história de vida, não só ficar com aquela história de vida, de sofrimento que levou aquela pessoa a ficar ali entristecido pela forma que viveu na vida, né? De que viveu na situação. Então, como, né, libertar dessa dor que causa um abandono, né? Como não sentir tanto essa dor, né? Como fechar essa cicatriz, vai ficar lá a marca, que esse tempo não volta, que não tem os pais, que não teve o convívio dos pais, não tem como voltar, mas posso ser daqui para frente, posso procurá-los, porque pode estar vivo, eu posso ter contato com eles, mas não estou morando na mesma casa. Se já morreu, não tem como voltar, mas procurar não fazer com seus filhos, ou com as pessoas, ou procurar entender, porque não tem como reparar mais, tem que ver o lado do que está acontecendo, porque as pessoas só focam no negativo, porque não me amam, porque eu tinha um defeito, porque muitas vezes essa mãe, ela viu o filho com deficiência, ela não tem forças para lidar com ele. Eu perguntei, sua mãe te chama para passear, para te levar em algum canto, mesmo tá morando? Não, minha mãe não me chama. Encontro em famílias e tudo, mas ela não me leva para lugar nenhum. Falei, você chama ela, você pede para ela te levar, pergunta se ela pode te levar. Não, nunca perguntei. Mas como ela vai saber, né? Se você quer a companhia dela, se você não fala. Entende? Depois que ele passou a conversar mais com a mãe, porque não conseguia nem conversar, nem nada ali, era como se fosse um bichinho. Ficavam de lá, outro de cá, estranho, sem saber um lidar com o outro, entende? Depois, quando passou a conversar, a saber, aí sente segurança,
ver com outro olhar, ver que não foi nada daquilo que aconteceu porque ela rejeitou, porque ela não quis, porque tinha defeito, quer dizer que se tiver defeito não presta, só presta perfeito, né? Quando passa a ver que não foi por isso, nossa, é uma libertação, tanto do filho, tanto da mãe, dos familiares. Entende? O convívio ali, o diálogo flui, eu me exponho, eu coloco ali os meus sentimentos para fora, né? Tô assim, eu sofri, por que você não fez? Entende? E quando foi saber que a mãe não tinha condições psicológicas de lidar com uma criança deficiente, que a mãe dela que cuidava, que tinha mais jeito, que ela viu o jeito, a facilidade que a mãe tinha com o filho, preferiu deixar lá porque era um cuidado diferente. Poderia ser diferente, poderia aprender, poderia, mas já foi, não tem como reparar lá. Não tem. É daqui pra frente. Os filhos ficam odiando os pais até a morte, muitas vezes morre com aquele ódio, com aquele coisa e mantém aquele ódio e nunca perguntou, nunca abriu a boca. Nem lá do o que foi que aconteceu, por que vamos mudar o foco. Fica assim, ambas as partes infantis. Não sabe falar, não sabe lidar. A dedução, fica só eu acho na dedução. Dedução não é certeza. Precisam estar assim, ó, olhinho com olhinho, se olhando, para entender, para sentir o outro. Para entender, para se perdoar e perdoar o outro, porque se não houver perdão, as coisas ficam doloridas, não se fecha, né? Cicatriz não fecha. E o perdão não vai isentar o outro de ter feito o que fez. Simplesmente vai amenizar a dor que estou sentindo. Eu vou entender, vou elaborar que aquilo ali é situações que eu não posso voltar para consertar. Pode voltar. É reparar daqui para frente. Não posso ter de volta. Não posso voltar no tempo para regredir, para voltar à idade que tinha e vir para... Não tem como. Então, já se não tem, acabou, me contento, é aquilo ali, aceito, é isso? Não. Vou procurar conviver com esta pessoa com o olhar de hoje. Vou buscar ajuda se eu não sei. Vou aprender, não é assim e acabou. Ah, não me quis porque não me ama. Não, aí fica os dois em sofrimento. A mãe muitas vezes, como foi mãe, eu não vou procurar meu filho porque eu sei que ele não vai me perdoar. Sim, mas você já falou, você já conversou, explicou tudo, como você já cria, já tem a resposta de alguém que você nem falou nada. O pensar não é que dizer que é o fato que está acontecendo. Quando pensamos, nada está acontecendo. Só penso porque aquilo ali não é real, não está ali na situação daquela pessoa, não está no agora. Entende? Então, se ficamos presos no passado, ele não volta. Preocupado, ele não tem. É o que agora, a vida de reparação, de ressignificar essa história de vida é dolorosa, sim. Só quem passa é quem sabe, tanto os pais quanto os filhos. É quem sabe. No meu filho Relações Pai, no meu livro Relações Pai e Filho, tem a parte do abandono familiar, de como explicar. Então hoje você precisa ler, aprender, se informar, ter conhecimento das coisas para saber lidar. Hoje tem acesso a tudo, a gratuito, a pago, valores de todo tipo, né? Para orientar as pessoas, para acalmar essa dor, para cicatrizar essa ferida. Que o autoconhecimento
é que engrandece o ser, que ajuda no seu desenvolvimento, né, do seu potencial, desbrava esse mundo interno e externo. Porque o sofrimento, Buda tem uma das 4 leis, uma delas que falam é que o sofrimento é a falta, é a ignorância. Porque não fica ali, acabou, remói só aquilo de anos e anos, não é? E não resolve nada. Porque não busca abrir o leque, é a mente fechada, não muda a mentalidade. E para a mentalidade ser mudada, preciso expandir o meu conhecimento, preciso buscar, preciso ver a causa, preciso esmiuçar aquilo ali. Senão não consegue. Né? Tem o tempo, cada um tem seu tempo, mas o tempo também sou eu que faço. Porque eu estou procrastinando coisas, situações que eu posso fazer agora. Entende? Por quê? Então, esse abandono, essa rejeição, existe desde que mundo é mundo e também é pelo lado de cuidado, de amor com o outro, mesmo os pais piores que tem, de que maltrata os filhos, eles estão em sofrimento, ele tá ali no sofrimento, não justifica, mas precisa ser aparado esses pais que maltratam os filhos. Eles estão em depressão, eles estão em desespero, aquela angústia, aquele ódio pela vida que tem também, né, que também não pediu para nascer, que falam sempre para os pais, que vida miserável que eu tenho. Então o ódio vai descontar no mais fraco, vai espancar os filhos, vai torturar, vai matá-los, vai fazer tudo e muito mais. Nada justifica mais, é ser humano, não aguenta, não tem conhecimento, eu falo para ter, de saber lidar com as emoções. E quem tem conhecimentos, que são milionários, que tem problemas, que não tem problemas financeiros, que não tem ali a relação, eles fazem também a mesma coisa daqueles que não têm condições financeiras, não tem estudo, não tem ali a formação intelectual, não tem nada, entende? É o ser humano, assim só acontecia os maus tratos, os abusos e tudo na classe baixa. Na alta, não. Entende? Só que na classe alta é muito, só que é mais fechadinho, ninguém sabe, entende? É como se fosse 4 paredes. É um sofrimento que é o ser humano, a humanidade é uma só. O que diferencia é as emoções, de como eu sinto, de como eu vejo, a estrutura e a evolução do ser, que vai entender, que vai orientar, que vai ajudar, que vai apoiá-los. Você está entendendo? É saber que existe em toda a classe tantas pessoas milionárias que abandonaram seus filhos, deram ou por vontade própria para não ser descoberto ali muitas vezes uma gravidez com homens casados, uma gravidez que envergonhosa, porque tinha que casar, a mulher não poderia engravidar. Ou os pais que viram os filhos engravidar, dá os netos, somem no mundo ou matam. Não é isso? É a realidade. Isso não acontece com as classes baixas, nem média. Com as classes altas, e muitas vezes até mais. Tantos filhos de milionários que é criado numa favela e tem uma estrutura, não é porque foi criado numa favela, que não vão ser reis, rainha, que não vão ter sucesso, que não vão se expandir no mundo. Não. É como eles se tornam que levam aquela pessoa. Como com a pessoa que nasce num castelo, ele também pode se tornar, né, um delinquente, um psicopata. Não tem.
é o que a pessoa se torna, independente onde nasce da sua vida. Tem com estrutura, precisa, suporte, não tem coisa melhor de você, quer colo, quer carinho. Quantas vezes ficamos com saudade de um colo, de um carinho dos pais, né? Que já tivemos, a saudade tem. Imagine aquele que não teve. Daqueles pais que gostariam de ter do biológico, do sanguíneo. Dói na alma, imagine. Então, é ressignificar, é entender, posso ainda conseguir este colo, posso ir correr atrás. Aqueles que não podem, entender que não tem como voltar para recuperar, mas só que tem que lembrar que teve um momento que foi amada e naquele momento de gestação, de planejamento, mesmo que tenha saído errado. Por mais que temos tudo ali, tem momentos que é como se um lado levasse a não conseguir lidar com aquela gravidez, aquele filho, e agora eu faço o quê? Então, quando volto a não conseguir, isso também é uma rejeição. Depois volto, não, entende? Todos nós, de todo tipo, de todo jeitinho, sentimos aquele lado da mãe que não que deduzia que não ia conseguir. Achamos não, que só é porque não está ali acompanhando o dia a dia, como os filhos que são adotivos também acham, né? E ali. Não é. Já pensou? São amados mais ainda pelos pais, né, biológicos, pelos pais adotivos. Quero ter uma formação de construir a minha identidade com os outros pais? Sim, tenho. Mesmo que tem pouquinho, mas nem, é a base. É onde você começou. Você não pode abrir mão daquilo ali que começou sua vida, entende? Ali te levou hoje. Tudo que aconteceu na sua vida te levou aonde você está neste momento. Olhe para o lado, veja onde você está neste momento. Agradeça, reconheça, porque este lugar é o que está acontecendo de verdade. Se não está em satisfação por aquele estado, por onde está, mude, corra atrás, faça acontecer, vai mudando, vai ampliando a mente, vai buscar suporte de todos os lados para sair daquela situação. Não se contentar e tem como aquilo, como acabou, é aquilo e acabou, né? Não, entende? Então lembre que nunca você foi totalmente rejeitado. Nunca ficou sem amor e nem vai ficar. Que Deus, Ser Supremo, que nos colocou aqui, que cuidou dessa criação, né? Vê a cada um do ser humano com o olhar dele. Entende? E é o nosso Criador que nunca se ali abandonar. Nunca vamos estar, né, só. Podemos estar ali no momento sozinho por não ter ninguém, mas nunca vamos estar só. Temos uma multidão em nossa volta, entende? Então busque a fechar os olhos, a lembrar da sua história de vida, a pegar aqueles flashzinhos de lembranças positivas. Esqueça de dar vazão àqueles negativos. Não pense, se pensar, tire. Uma emoção que você tiver de lembrança da sua história de vida, ou vivida, ou que foi contada,
vai suprir todas as suas necessidades de dor. Todas as dores vai suprir. Então feche os olhos, porque com os olhos abertos, sua distância de visão é curta, não alcança, entende? Relaxe, procure um momento que você estiver com calma, né? Ou perto de dormir, ou quando você acordar, feche os olhos. Lembre, vá com a mente, lembre das histórias, do que você sentiu, do que você ouviu e não quer, muitas vezes não presta atenção, porque a dor está intensificada e você não enxerga o amor. E sinta, traga a sua mãe para aqui perto de você, sinta, né? Sinta, procure ouvir, né? Procure sentir, entende? E veja ali, sinta, porque vai sentir, se você tiver conexão vai sentir, pode ouvir. E principalmente, você tem um pedacinho dessa pessoa em você. Faz parte desse pedacinho, entende? De você, dessa pessoa. Então nunca você vai estar sozinha. Nunca você vai estar sem essa conexão dessa pessoa. Ela pode estar viva ou pode ter morrido. Nunca. E se estiver viva, corra atrás, vá procurá-lo, vai falar dos seus sentimentos. Como vai reagir? Você não sabe. Não adianta você deduzir, ter uma resposta, criar uma resposta de uma pergunta que você nem fez ainda. Entende? Então, primeiro, fale dos seus sentimentos, fale do que você está querendo ouvir, né? Eu gostaria, o que foi, o porquê foi, se quiser. Porque às vezes não tem o porquê saber. Porque não tem como voltar. Mas se te conforta saber do que aconteceu no seu passado, pergunte, veja, lembre os pontos bons, os momentos que teve. Lembre, por mais que teve maus tratos na infância, teve um momento que teve cuidado, teve um momento que foi alimentado, teve um momento que deu banho, que cuidou, que vestiu aquela roupinha. Entende? Preste atenção, tá? Muito obrigada. E fiquem em paz e se perdoe para conseguir perdoar o outro. Entende? Muita paz e muito obrigada.